CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar as parábolas e ensinos de Jesus. Comecemos com a leitura do Evangelho. O amor é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. É o item 8. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. É em nome desse amor, Jesus, que nos reunimos em nossa casa de amor, para estudarmos o Teu Evangelho, as parábolas trazidas por alguns apóstolos, pelos seus apóstolos, pelos seus enviados. Te agradecemos desde já e pedimos autorização para invocarmos em Teu nome os guias da nossa casa de amor, o altivo, com os espíritos guias responsáveis por este trabalho de divulgação doutrinária e por todos os trabalhos da nossa casa. Em nome desses irmãos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor do Caiba Schutel por todos nós, pois é dele a obra que iremos estudar. Que ele possa, juntamente com esses irmãos, nos inspirar. Mas em nome de Deus, acima de tudo, e em Teu nome, Senhor, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos iniciar. É esse o livro que nós estamos estudando, o livro do Caiba, Parábolas e Ensinos de Jesus. Nós começamos... Desculpe, eu estou com... Começamos lendo a introdução, vimos que o Caiba Schutel, quem foi Caiba Schutel? Estamos lendo o preâmbulo, eu parei aqui no preâmbulo, vou continuar lendo esse preâmbulo até nós começarmos as parábolas e as explicações que ele nos dá. O Caiba Schutel é um nome diferente, né? Um nome diferente. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para São Paulo. Mas lá nas cidades do interior foi para Matão e lá conheceu a doutrina espírita e foi um grande divulgador. Escreveu algumas obras
Ó, ele nasceu em setembro de 1868. 1868. Ele teria o quê? 150 anos hoje, né? Se ele estivesse vivo. Mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Então ele nasceu aqui no Rio de Janeiro e foi para o interior de São Paulo. E foi para algumas cidades, e mais especificamente Matão. Lá ele inaugurou um jornal espírita. Deixa eu ver as cidades aqui que ele ficou. Ele inclusive foi vereador e fundou a cidade de Matão. Vou ler aqui esse pedacinho final para a gente relembrar. Ele fundou o Centro Espírita já em 1938. Amantes da Pobreza, atualmente o Clarim. Ele que fundou o jornal espírita, o Clarim, é bem conhecido no meio espírita. Em 1925, escreveu a Revista Internacional. Eu estou precisando da Revista Internacional. O meu amigo que não veio hoje, ele passou para mim, que ele conseguiu as revistas. Eu pensei dele trazer hoje, mas ele queria especificamente a revista que vocês queriam e eu não disse para ele. Tinha que ser com a Gracildes. Eu vou perguntar e vou responder para ele. Pergunta para ela, para eu dizer para ele aqui. Escreveu várias obras. Então, eu vou ler um pedacinho aqui interessante, ó. Ele foi para Araraquara. No Rio de Janeiro praticou diversas farmácias. Ele era farmacêutico. Transferiu-se para o estado de São Paulo, exercendo sua profissão nas cidades de Piracicaba, Araraquara e Matão. Então, Piracicaba, em Araraquara e Matão. Eu não conheço nenhuma dessas três cidades, mas a gente ouve falar bastante, né? E em Matão, em 1896, é que ele estabelece a sua vida ali. Aí ele conhece a doutrina espírita e ele, no dia 27 de fevereiro de 1898, o Caibachuti foi eleito vereador, junto com outros 5 edes. A eles coube a prerrogativa de instalar um município. Uma vez este instalado, Caibá foi eleito seu primeiro intendente-geral do município de Matão, cargo atualmente exercido pelo prefeito. Então, quem fundou a cidade de Matão foi o nosso Caibá, junto com outros 5 prefeitos, né? Ele botou edis, eu não sei o que é eles, e o que é edes, junto com outros 5, e eles coube a prerrogativa de instalar o município. Então ele ajudou a fundar o município de Matão. Aí foi eleito o seu primeiro gestor geral, que era chamado intendente geral. Hoje a cidade tem prefeito, tem prefeitura, tem a sua Câmara de Vereadores e é uma cidade do interior de São Paulo. Então esse é o nosso Caibá. Depois conheceu a doutrina espírita, né? Escreveu alguns livros, o jornal O Clarim, ele que fundou. E vamos ler aqui um pouquinho mais sobre ele, né? Aqui é o preâmbulo do livro. Repetimos o conceito filosófico hipótesis non fingo. É uma expressão em latim que significa: não formulamos hipóteses, pois não se deve fazê-lo em matéria de religião. Respingando nesta seara, sem dúvida, a mais profícua de todas as que foram legadas à humanidade, é de nosso dever aproveitar toda a substância que a mesma contém, para com ela saciar a fome de saber, que devora os espíritos
concorrendo para o cumprimento dos seus mais altos deveres. Então, em matéria de religião, não se tem hipótese, ele não formula hipótese. Ele está falando aqui da obra que ele vai escrever. Parece-nos que foi este o escopo de Jesus, o expoente máximo da verdade. Em todos os seus trabalhos, durante toda a sua vida, sem descanso, o seu ideal foi demonstrar a existência do espírito e sua sobrevivência, desagregação corpórea. Então ele está falando de Jesus. Tá? Quando vocês não entenderem, vocês me perguntem uma palavra. Ele usou uma palavra diferente. Parece que esse foi o escopo de Jesus. Eu sei o que é escopo, mas não sei explicar a palavra aqui correta. Mas vamos lá. Eita. O que significa escopo? Espaço, oportunidade, movimento, um movimento, atividade, dimensão, ponto de mira, alvo. Eu ia falar objetivo, né? Escopo é a finalidade, o alvo, o intento que foi estabelecido como meta. Então, qual foi a meta de Jesus? Foi ele, analisando aqui o Caibá, ele disse que foi a meta, o escopo, em todos os seus trabalhos, durante toda a sua vida, sem descanso, o ideal de Jesus foi demonstrar a existência do Espírito e sua sobrevivência após a morte. E Jesus fez isso. Depois os homens desviaram desse entendimento. Vem a doutrina espírita restabelecer o que Jesus disse. Por isso que a gente escuta dizer assim, o espiritismo é o cristianismo redivivo, quer dizer, reviver o cristianismo na sua origem. Se a concepção da moral mais pura que os homens receberam nessa magistral peça oratória estivesse circunscrita ao espaço que vai do berço ao túmulo, ou se restringisse às alternativas de mundo, purgatório, inferno, paraíso, sua palavra seria vã. Passaria como a flor da erva, como o vento que ruge e cessa. Então ele está dizendo que se a gente entendesse o ensinamento de Jesus como paraíso, inferno, né, ir para o céu, ou para o purgatório, isso seria vão, não teria sobrevivido como sobreviveu até hoje. Ele vai muito além. Fala que a vida continua, fala que a gente reencarna, fala que a gente se comunica com os espíritos, fala da reencarnação, como já dissemos, fala de Deus, vai muito além. Os gonzos das portas, gonzos é aquele que faz barulho, né? Os gonzos das portas da morte não se podem abrir para a eterna condenação, mas sim para um incessante progresso e para uma visão mais clara do infinito. Então ele está dizendo que morrer, você não vai para o céu, não vai para o inferno, não acaba ali, continua. A jornada humana em direção ao infinito, em direção a Deus. Nós fomos criados por Deus
simples, ignorantes, já caminhamos um pouco, né? Já passamos por mundos primitivos, estamos no mundo de provas e expiações, mas falta muito ainda, somos espíritos imperfeitos. Então, para chegar à perfeição, esse é o objetivo da vida, chegar à perfeição, gravitar em torno da unidade divina, como diz Paulo de Tarso, esse é o objetivo da vida. Mas como que eu vou chegar lá numa vida só? Uma vida tão atribulada como nós já temos aqui. Então é devagar. Reencarnamos nessa vida numa determinada posição, depois a gente reencarna em outra posição e a gente vem aprendendo, cada vez mais se aperfeiçoando. É um processo que leva milênios, de milhares de séculos. A estas perspectivas revelam através das transfigurações no Tabor, das aparições de Moisés e Elias nas parábolas do filho. Das aparições de Moisés e Elias, das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, enfim, do conjunto harmonioso dos seus ensinos admiráveis, que giram sobre o eixo inquebrantável deste ditame exarado no Evangelho de João 12,50, que diz: e sei que o mandamento de Deus é a vida eterna. Então, o que foi que eu li aqui? Eu vou sempre explicando, tá? Jesus confirmou tudo isso, por exemplo, na transfiguração do Tabor. Tá? Tabor era um local em que Jesus se transfigura e conversa com Elias e conversa com Moisés. Elias não estava morto? Foi um profeta do Antigo Testamento, está lá no Antigo Testamento. Moisés também não já estava morto? Então Jesus conversou com o defunto. Jesus falou com os mortos. Eu não posso proibir isso. Proibir. Aí a igreja diz assim, mas Moisés proibiu, mas Moisés também conversava com os mortos. Ele proibiu quem abusava. Quantos hoje abusam da mediunidade? Está muito frio aí? Está frio? Desliga, pede para desligar. Andriele, desliga ali, por favor. Se ela não tiver, Carmen, pega ali desliga aquele ali. Aquele ali, ó, tá frio, o ar-condicionado aqui esfria mesmo. Então, não... ela é sua filha? Aí você vê quantas pessoas vocês têm ali, vizinhos de vocês, que joga carta, que faz adivinhação e que cobra. Não é? E abusa disso. Aí as pessoas vão pagar e a gente aprendeu que a mediunidade tem que ser gratuita. Porque não é nossa. É o espírito que cura, é o espírito que orienta. Então por que eu vou cobrar uma coisa que não fui eu que fiz? Por quê? Um dos dois, testa os dois. Aqui é o menorzinho. Vai lá debaixo do aparelho. Eu acho que está fresquinho, né? Não precisa, né? Tá bom? Melhorou? Se for, desliga o outro também, se for necessário. Então, as pessoas abusam hoje. Era o que fazia naquela época. E Moisés então proibiu. Proibiu para quem abusava. Porque abusavam. Ele mesmo conversava com os espíritos. Jesus conversava com os espíritos, até com os espíritos maus, tirando de junto dos médiuns. Tem um caso lá
que o menino se jogava no fogo e na água, e ele vai lá, tira o espírito, ele pergunta lá ao espírito, como é que é teu nome? E o espírito responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus então ajuda aquele médium. Então ele conversava com os espíritos. Nós hoje conversamos também, normalmente. Como que não pode conversar? Como que a vida termina no céu ou no inferno, se nas parábolas que ele contou aqui, do menino pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, ele fala desse amor de Deus por todos nós, de que a vida continua. Como é que é a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é aquela, a gente vai estudar ela aqui, em que um homem tinha 2 filhos e o mais novo pediu, e é da cultura do povo judeu, o mais novo ter a parte que ele toca primeiro. E o menino pediu a parte dele. Ele pediu lá a parte dele e o pai deu. Ele falou, eu quero seguir a minha vida. E foi seguir a vida dele. E ele foi para o mundo. O que ele fez com a riqueza que o pai deu? Gastou com os prazeres da vida. Gastou tudo, até que ele ficou sem nada. Estou resumindo bem a parábola. E resolveu voltar para a casa do pai. E o pai o recebeu com muita festa. Então ele diz que o reino dos céus é assim. Como é que é a parábola da ovelha perdida? O bom pastor vai conduzindo a ovelha para o lugar seguro, que se chama redil. Vai para um lugar seguro lá. Mas uma está faltando. O que o pastor faz? Ele volta para pegar aquela que estava perdida. Deixa aquelas 99 segura e volta para pegar. Quando ele encontra a ovelha, ele bota no ombro e fica feliz. Ele fica mais feliz por aquela que estava perdida e foi encontrada do que as outras que ele já tinha. Então, é assim o reino dos céus. O Pai não quer a morte do ímpio. O que é o ímpio? O pecador. Antes quer que ele se salve. Então, ele dá oportunidade a todos nós. São várias as encarnações. Porque se Deus condenasse um ser ao inferno, Deus seria mau e cruel. Porque ele não teria compaixão, não teria piedade. Como que, se Jesus falou que Deus era Pai, que Deus era bom, que Deus era justo, por que então ele condena uma criatura ao inferno? Se Deus é onisciente, ele sabe se a pessoa vai ser por bem ou vai ser por mal. Então ele criou uma pessoa, uma criatura, um espírito que ia dar para o mal, para ir para o inferno. Então não é coerente. Como é que eu vou fazer uma coisa para dar errada, se eu sou perfeito? Se Deus é perfeito, como é que ele vai criar um espírito imperfeito? Então ele criou todos nós perfectíveis. Nos deu o livre arbítrio. E a gente faz as nossas escolhas. Se as parábolas que Jesus contou falam sobre isso, como que o homem inventou o inferno? Foi o homem que inventou isso. Não tem inferno. Então, esse, como disse, é o escopo que Jesus nos trouxe. É vida eterna, unindo pais e filhos, parente a parente, amigo a amigo, e facultando-nos os meios de aperfeiçoamento para a felicidade. Vida eterna, desdobrando as nossas vistas, os panoramas dos mundos terrestres e siderais, que teremos de percorrer para bem estudarmos os enigmas do universo. Vida eterna como fator de felicidade. E para demonstrar a ação permanente, o efeito ininterrupto que a sua doutrina teria de produzir nas almas, Jesus não limitou a sua tarefa, como só ia acontecer a todos os missionários. A sua ação tornou-se ainda mais preponderante após sua passagem para o mundo dos espíritos, após essa mudança que chamamos morte. Cada evangelista dedica um capítulo do seu livro
as aparições e conversações de Jesus depois da morte, sendo que o evangelista João prende nossa atenção com 2 longos capítulos sobre esse fato. Então o que ele falou aqui? Vida eterna, a vida continua, pais se unem a filhos, amigos a amigos, parentes se unem a parentes. Vocês sabem da saudade que eu sinto pela minha esposa, mas o que seria de mim se ela tivesse ido para o inferno? Para sempre. Poxa, por que Deus a condenaria ao inferno? Da mesma forma que, se eu sou bom, me absolveria com o céu. Que felicidade que eu vou ter no céu com a amada, com a pessoa amada no inferno? Por que criou o pai, a mãe amorosa e o filho rebelde para sempre no inferno? Como fica o sentimento de mãe? Quando seu neto apareceu, sua filha faleceu com 38 anos. Aí ela veio falar com a senhora. Pois é. Então, mas se Deus seria bom se botasse ela no inferno e levasse a senhora para o céu? Não. Pois é. A gente imagina. O que a senhora pode fazer é dar um nome dela aqui para a gente pedir notícia dela, tá? Vamos pedir. Eu não sonho também com ninguém, não sonho com meu pai, com a minha mãe, com a Lourdinha, com ninguém, nem com o altivo, nem com os amigos que a gente tem aqui. Eu também não tenho essa facilidade. É a dor da saudade. Mas não é esperançoso, confortador saber que a gente vai reencontrar? Seria duro se a gente não fosse encontrar mais, um fosse para um lado, outro para o outro. Ou ela está no céu e eu morrer, eu vou para o inferno. Isso é que seria duro, cruel. Então, eles esperam a gente. O amor continua. A gente vai reencontrar quem a gente ama. Então, ela está pertinho da senhora. Ela até vai ao cemitério, porque a senhora foi. Por causa do sentimento da senhora, ela acompanhou a senhora. Você quer ver uma coisa? Olha como a mensagem de Jesus é esperançosa, mostrando que a vida continua. A vida continua. E nós vamos nos encontrar. Não existe inferno, não existe céu. A senhora vai encontrá-la, reencontrá-la. Então, um dia desses, nós fomos ao cemitério, eu pedi para fazer a exumação e cremamos lá o corpo. Já tinha um tempo, mandei cremar. Depois eles me deram as cinzas estão até aqui no SEAP. Eu vou jogar nas roseiras quando eu plantar as rosas ali. Então só tem cinza. O corpo não existe mais, físico, mas o espírito existe. E o espírito é que guarda o sentimento. Ele está onde está quem o ama. Ele está perto da senhora. Tá? Mas vamos continuar aqui.
Então ele fala da vida continua, fala a vida nos mundos, nos diversos mundos. Paulo, um dos maiores gênios que a história menciona, em suas epístolas insiste tenazmente sobre as aparições de Jesus, fato que, como ele próprio afirma, o converteu ao cristianismo. Se o morto não pudesse aparecer, Jesus não apareceria. Por que ele apareceu a Paulo? E Paulo estava no mau caminho. Ele vai orientar Paulo. Jesus apareceu aos apóstolos. Então ele não ficou apenas na palavra. Tudo que Jesus ensinou, ele fez. Ele deu exemplo. Exemplo de perdão, exemplo de amor, exemplo de que a vida não acaba aqui. Porque a primeira pessoa que ele apareceu, quem foi? A quem Jesus apareceu primeiro? A Maria Madalena. A Maria Madalena. Ela foi ao túmulo e Jesus apareceu a ela. Então Jesus, dizendo assim, olha, eu não morri. Jesus aparece aos apóstolos, olha, eu estou aqui, eu estou vivo, eu não morri. E lá em Atos dos Apóstolos diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Então o que ele está dizendo? Por isso que ele é guia, por isso que ele é modelo para todos nós. Olha, a morte não existe. A morte não existe, só existe vida, a vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Por isso que nós nos apaixonamos pelo Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, o historiador Lucas não foi apóstolo de Jesus. Lucas era médico, era amigo de Paulo de Tarso. Ele também era médico, né? Ele se refere a todas as manifestações do Divino Mestre, a começar da ascensão até as suas mais familiares aparições, àqueles que o secundaram em sua missão de redimir a humanidade pela crença na vida vindoura, na existência da eternidade espiritual. Então, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Lucas conversou com Maria, mãe de Jesus, com os apóstolos, como disse aqui o Caibá, o historiador, e foi pegando os detalhes de Jesus, né? A sua vida. João era apóstolo. João, evangelista, escreveu seu Apocalipse sob a inspiração de Jesus, que lhe apareceu em sua forma gloriosa para selar com fatos o que os ultramontanos chamam sobrenaturais. E os saduceus de todos os tempos negam sistematicamente a puríssima doutrina que ele fundou. Então, João fala, né, inspirado por Jesus no Apocalipse, vendo Jesus na sua glória, no seu esplendor. Os saduceus eram os materialistas da época. Então ele está dizendo, os saduceus de hoje, os materialistas de hoje, negam isso tudo. E os ultramontanos chamam de sobrenatural. Isso é sobrenatural. Agora também não sei o que é ultramontano, não. Né? O que é ultramontano? Ultramontano é o que está além dos montes. Transmontano, ó, eu não sabia. Além dos montes. Aquele que é partidário do ultramontanismo. A francês ultramontano, aquele que apoia e defende a autoridade e o poder absoluto do Papa. Então, esse que defende essas ideias da igreja, esses que acha que tudo é sobrenatural, que tudo é milagre. Uns dizem que é milagre, que vai além. Outros dizem que nada disso existe. Mas
a gente pega o caminho do meio. Não existe milagre. Jesus sabia o que estava fazendo, manipulando os fluidos, assim ele curava. A gente, ó, você que trabalha com a cura lá, como você falou lá, reza as crianças, reza as mães, a gente consegue ajudar sim, né? Os espíritos usam as nossas mãos, tiram uma olhada, né? Ajuda a curar ali uma doença mais tranquila. Agora você vê que a cura que Jesus fazia, Jesus curava o cego, o aleijado de nascença. Se aparecer um cego aqui para eu dar passe, eu vou dizer para ele, ó, vai no oftalmologista lá fazer um óculos, né? Um óculos para enxergar, não. Eu não sei o que fazia aí, né? Mas Jesus fazia ele vir a enxergar. Aí mostra que a cura, olha só, a gente conversou essa semana, a cura, ela está relacionada à pureza do nosso fluido. Olha a pureza do fluido de Jesus e olha o nosso. O dele era tanto que ele fazia o cego enxergar. Hã? Exatamente. E o nosso consegue ali tirar um mal olhado, uma espinhela caída, né? Fala de novo. A erisipela. Você já curou muito erisipela. Então. Você fica mal com isso. Tá. Então essa cura, ela está na proporção da melhora dos nossos fluidos, para o espírito atuar. Aí foi o que nós conversamos. Se eu bebo, mas eu bebo de vez em quando, mas eu bebo. Eu ingiro bebida alcoólica. O meu fluido está impregnado de álcool. Eu fumo. O meu fluido está impregnado de fumo, de cigarro. Eu adoro comer carne, encho a minha pança de carne. Meu fluido está impregnado daquela energia. No dia que você vai trabalhar lá, você não come carne, né? Ou come? Come. Isso atrapalha. Agora imagina se você não comesse carne no dia do trabalho, pelo menos no dia do trabalho. Se você não bebesse, se você não fumasse, quanta coisa boa você não faria? Muito melhor. Você cobra as curas? Nunca cobrou. Aí você passou que a sua mãe fazia também. E sua mãe, vó, mãe. Aí a sua mãe, você falou para mim que ficou obsidiada. Ela... Você tá vendo? E ela morreu louca? Viva, ainda está viva. Pois é, aí você falou que ela ficou obsediada. Por quê? Porque ela não conseguiu se moralizar o suficiente para dominar o fenômeno. O fenômeno é que a dominava. Como que ela ia sair correndo nua pelo mato, pela rua? Não lembrava. Pois é, aí isso aí é o médium natural. O espírito toma o médium. Por isso que o médium tem que estudar, o médium precisa se moralizar. Então nós aqui estudamos, a gente orienta, começar a se equilibrar. Não se pede santidade. Tá vendo? Família toda. Você morava em Minas.
Que cidade você morava? Entre Covelo e... Ah, eu conheço Montes Claros, lá perto de Montes Claros. Ali quase que na Bahia. Montes Claros é divisa ali com a Bahia, né? Tem mais uma cidadezinha e começa a Bahia. Pois é. Então, você vê que o teu irmão não gosta e escuta os espíritos, fala com os espíritos, né? Vê os espíritos. Ele gostando ou não gostando, os espíritos existem e falam com ele. A gente acreditando ou não acreditando, os espíritos existem. E a gente precisa saber conversar com eles. Ai de nós aqui, se não conversássemos com ele. Essa casa aqui está aqui, porque nós conversamos com eles. Eles nos orientam em todos os trabalhos que aqui realizamos. Ó, a gente tem convites. Eu, essa semana, recebi um convite para fazer algo aqui na casa. Mas eu não vou fazer sem falar com o guia da casa. O que o senhor acha disso, disso e disso? Ele vai dizer. Dentro de mim eu já sei a resposta. Eu já sei. Porém, eu vou colocar para ele. Olha, porque é um trabalho. Mas eu já sei a resposta. Eu não falei diretamente, mas falou na minha cabeça. Mas na oportunidade que nós tivermos, eu vou perguntar. E com relação a isso, isso, isso e isso? Eles vão dizer. Então a gente tem que conversar, o médium tem que conversar. Agora, que espírito que vai me orientar? O guia da casa, que é um espírito bom. Agora eu preciso me preparar para ouvi-lo, para falar com ele. Se a minha vida for uma vida contrária a tudo que a gente fala aqui, a tudo que Jesus fez, como que eu vou ter acesso a ele? Ainda mais se eu sei, ainda mais se a gente fala, ensina, então eu vou ensinar uma coisa e fazer outra. A gente precisa cuidar da alma e do corpo, tá? Vou tentar terminar esse preâmbulo aqui. Então, você vê? Tá vendo? Vamos lá. Então a gente está aqui. João Evangelista escreveu Apocalipse, a gente já leu, né? Inúmeras são as passagens em que Jesus exorta seus ouvintes a seguirem-no para viverem eternamente, porque Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Os fatos produzidos por Jesus ressuscitado é que dão valor à sua doutrina, combatida impiedosamente pela classe sacerdotal e os grandes da sua época. Aí você vê a sua família toda de médium, vários irmãos médiuns, vários, mas não tinha um lugar para esclarecer. A igreja não esclarecia, a dizer que é coisa do demônio. Por quê? Porque restringiu, porque se fechou no inferno ou no céu beatífico e não sabe responder. Aí as pessoas enlouquecem com isso, mas enlouquecem mesmo. A doutrina de Jesus, os fatos produzidos por Jesus ressuscitado é que dão valor à sua doutrina, combatida impiedosamente. Então, Jesus aparecendo aos vivos é que valorizou a doutrina que ele trouxe. A doutrina de Jesus, oferecida a fanáticos e negadores, não lhes conseguiu curvar a cerviz, quer dizer, o pescoço, nem abrandar o coração. Uns diziam que ele tinha um demônio, outros que havia enlouquecido. Escarneciam-no, injuriavam-no e, por fim, conseguiram assassiná-lo barbaramente, como quem exclui da sociedade um grande acelerado. Então, a gente vê lá a sua própria mãe, Maria, esse espírito valoroso, porém, abaixo do Cristo, do próprio Filho. Ela
foi com os irmãos de Jesus chamá-lo, porque ela achava que ele tinha perdido o juízo. Está assinalado aqui para o João. Então um dos evangelistas assinalou essa passagem. O que é perder o juízo? Achava que Jesus estava doido. E ele não estava, porque não compreendiam. Quantos diziam que ele era louco? Acabaram matando ele, né? Crucificando. Os instigadores do crime, coligados ao governo daquele tempo, chegaram a ponto de colocarem guardas no sepulcro para que, diziam eles, os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e dissessem depois que ele ressuscitara. Como Jesus dizia que ia ressuscitar, que ia aparecer, que a morte não existia, além de matá-lo e colocá-lo lá numa gruta, que era na pedra, botaram guardas ali para tomar conta, para ninguém roubar o corpo dele. Mas independente do guarda, Jesus apareceu. Porque o espírito passa pela parede, passa por qualquer lugar, né? Aí tem uns filmes aí que enfeitam tudo isso. O fato é que ele não morreu. Essas almas pequeninas, essas almas de barro, fizeram o possível para anular a ideia da imortalidade, que é a base da doutrina do Cristo, e dando-lhe a morte, julgaram ter conseguido seus intentos, no pressuposto de que a palavra do Mestre, sem ação, permanece, não poderia subsistir. Mas a morte foi vencida e não teve outro resultado, senão demonstrar a vida. Havia mistério da negação, da mentira, da descrença, do erro, para que a verdade se firmasse. Então, eles tentaram matar, morto o animal, morto o veneno. Não tem um ditado isso? Então, morto o animal, morto o veneno. Mas para isso não serve. Por quê? Mataram o corpo de Jesus, mas a sua doutrina ficou. Mentiram, deturpado, eles achavam que matando Jesus, tudo aquilo ia acabar. Logo, logo iam esquecê-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Perdura até hoje e com cada vez mais força. Mas hoje a gente tem uns falsos. Conseguiu o número da revista com a Gracilde? A Revista Internacional de 1939. Eu sempre esqueço o nome daquele menino que vem de moto aqui. Fernando, você desculpe eu não ter te respondido. Não respondi, eu sei que está nos ouvindo, porque ele ouvindo eu pedi a revista, ele conseguiu. Ele não veio hoje de novo. Mas é a revista de 1939, tá bom? Hoje, os modernos fariseus querem destruir o cristianismo. Você vê o materialismo, os políticos, maus políticos, dizendo que querendo acabar com a religião, destruir a religião. Porque é a religião que traz o valor, o grande valor da família, que é a base da sociedade. Então eles querem destruir a família, destruir a religião para dominar. Aí você vê essas festas aqui na nossa rua mesmo, tem uma aqui pertinho, outra ali, mas na frente, com centenas e centenas de jovens se drogando numa loucura frenética, né, com músicas altíssimas. E é isso que eles querem que a sociedade se perca mesmo. Eles não têm uma diretriz. Aí o que acontece? Destrói a família, destrói a sociedade e eles dominam. Por isso temos que valorizar o que Jesus nos trouxe,
Porque é o único caminho que nos levará à felicidade. A felicidade, a gente quer ser feliz, aí a gente troca a felicidade por facilidade. A facilidade é uma coisa, a felicidade é outra. E ele diz que a gente precisa amar um ao outro como ele nos amou. O caminho do amor, o caminho do espírito imortal, a caminhada do espírito imortal. Você compreendendo isso, você vai ser mais feliz. A ressurreição de Jesus é por isso o fato mais extraordinário da história. Sem ela, os discípulos, já dispersos, não se teriam juntado novamente para levar as noções aos povos, à sociedade e à família, as novas vivificadoras da imortalidade, a certeza da vida eterna demonstrada por seu mestre redivivo. Se Jesus não tivesse aparecido, o cristianismo se perderia. Ia se perder. Tanto que os apóstolos estavam com medo, estavam todos trancados em casa. Não sei se estavam na casa de Pedro, estavam todos lá, com exceção de Tomé. E quando Jesus aparece a eles, apareceu a primeira vez, conversa com eles, depois ele aparece uma segunda vez, porque eles contaram para Tomé e Tomé não acreditou. Não tem um teste de São Tomé? Vocês já não ouviram falar em Tomé? Tomé não acreditou. Então, Jesus aparece a Tomé uma segunda vez, aí eles tomaram coragem. Aí eles não tiveram mais temor da morte, nem de ninguém. Porque morrer vai morrer do mesmo jeito. Para que eu vou temer a morte? Aí foram divulgar, a vida continua. O caminho é esse, tem o Sermão do Monte, o belíssimo Sermão do Monte, falando da vida futura, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os humildes, que são os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então, as várias bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, esse é o caminho da felicidade, continua sendo até hoje. Essas verdades, a gente não tem toda a verdade, mas essas já nos conduzem a uma vida melhor. E como é uma ideia, um pensamento universal para todas as religiões, ele traz essa grande bandeira que é a do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E você pode ser caridoso em qualquer lugar, fora até das religiões, não é? Vamos terminando? O sacrifício e a morte de Jesus eram a véspera do triunfo, da vitória do seu ideal, da sua religião. Submetendo-se a todas as torturas, a sanha tigrina de seus terríveis inimigos, Jesus quis provar cabalmente, categoricamente, que não há potestades nem elementos capazes de destruir a vida, e que essa vida, que se manifesta temporariamente na terra, tem prosseguimento além túmulo, que a morte não é o fim do homem, que a inteligência, a vontade, a razão são invulneráveis à espada, ao veneno e ao canhão. Então, nada acaba com a vida, nem o veneno, nem o canhão, nem a espada, que o sentimento e a vida individual não dependem das células orgânicas, pois estas não são mais que instrumentos exterior. É o que nós falamos, a sua filha te ama. O sentimento não está na célula, não está no cérebro, isso ficou na terra. E isso se destrói, o corpo físico, mas o sentimento não. O amor jamais. A lembrança. E eles ficam felizes pela nossa lembrança. Muitos missionários vieram à terra, mas um só se conta que aliou a palavra aos fatos, quer dizer, falou e exemplificou.
os fenômenos consequentes e subsequentes da vida eterna, aos princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada e ao mesmo tempo mais simples que se pôde conceber. A doutrina de Jesus, por isso mesmo, é a sanção do amor em sua mais ampla expressão, do progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna que ele não se cansava de anunciar, que é antes, que é depois dos seus mais encarniçados inimigos lhe terem dado a morte assintosa na cruz. Então, Jesus falava da imortalidade antes de morrer e depois de morrer, porque ele apareceu. Publicando este livro, cujos ensinos provêm das nossas relações com os espíritos que dirigem o movimento espírita, que se opera no mundo todo, temos por escopo esclarecer os homens de boa vontade, indicando-lhes a senda do cristianismo até agora conspurcado e vilipendiado por aqueles que constituíram seus emissários, os únicos representantes da terra. Oxalá que os espíritos ávidos de luz e de verdade possam encontrar nestas páginas a esperança que consola, a caridade que ampara e a fé que salva. Então a gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente vem para as parábolas e sua interpretação, e vamos entrar em seguida na primeira parábola. Então o que o Caibá disse aqui nessa última linha que a gente leu? Que os homens desviaram, conspurcaram o que Jesus trouxe. Então ele veio esclarecer. Nesse livro aqui a gente vai entender melhor o que Jesus quis dizer para a gente. Então Jesus continua vivo, os espíritos continuam se manifestando, provando que a vida continua, e nós estamos aqui como aprendizes de tudo isso. Tá? Alguma pergunta? A senhora entendeu? Entendeu? Então vamos agradecer ao Mestre Jesus pelo seu evangelho de luz, o seu evangelho de amor, de esperança para todos nós. Agradecer aos benfeitores desta casa de amor, ao irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Muito obrigado a todos vocês. Ajuda-nos a ter um dia de paz, um dia harmonioso, e assim prosseguirmos a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus nos conduza hoje, agora e sempre. Graças a Deus.